Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à 10ª edição do curso de extensão em Educação Fiscal e Cidadania. Eu me chamo Maria Regina, sou auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, estou aposentada atualmente e também atuo na presidência do Instituto Justiça Fiscal, que é um dos parceiros desde sempre deste curso. Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos abordar as questões de Estado, tributação e sociedade. Então, nós vamos discorrer de maneira geral sobre como é que se conforma o sistema tributário, do que ele depende, quais são as variáveis e aquilo que influencia diretamente na política tributária e na política fiscal de um país. Mas especificamente agora neste vídeo, nesta pequena parte da aula, eu gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre tributação e desigualdade de gênero e por que esse assunto é importante, por que é que nós temos que abordar essas questões cada vez mais prementes e mais urgentes. Então, deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Vamos ver. Então, como eu estava dizendo, nós estamos na 10ª edição desse curso de Educação Fiscal. Nós temos os nossos parceiros, a Universidade Federal, a Receita Federal, a Prefeitura de Porto Alegre, a Receita Estadual, e também o Segov, da URGS, e, claro, o Instituto Justiça Fiscal. Bom, como eu estava dizendo para vocês, nesta aula 1, nós vamos tratar de Estado, tributação e sociedade, e eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de tributação e desigualdade de gênero. Bom, por que então que isso é importante? Vocês vejam que este último relatório sobre as desigualdades mundiais, que foi produzido pelo World Inequality Lab, que é um laboratório que estuda desigualdade no mundo inteiro, ele é coordenado, um dos coordenadores é o professor Tomás Piketty, que escreveu O Capital no século XXI, e esses dados de dezembro de 2021, eles estavam apontando para o seguinte: a realidade brasileira. Os 10% mais ricos no Brasil detêm 58,6% da renda total do país. Já o 1% mais rico, vejam bem, possuem mais de 1/4 dessa renda nacional, ou seja, 26,6%, enquanto que 50% da população detém 1% da riqueza nacional. E aí nós vamos por outro lado, nós temos que os 50% mais pobres, eles possuem apenas 0,4% da riqueza brasileira. E aí, nesse relatório também, nós temos que os salários das mulheres no Brasil representam 38% da renda total do país, ainda que as mulheres sejam em percentual maior que os homens. E aí nós vamos também para outro indicador, que são os dados do IBGE, da PNAD contínua, que é a pesquisa de amostras domiciliares, pesquisa nacional de amostras domiciliares, referente ao ano de 2018. O que é que nos diz essa pesquisa? Que mulheres entre 25 e 49 anos receberam, em média, R$ 2.050 por mês. Isso significou menos de 80% do que foi recebido pelos homens, né, que foi R$ 2.579. As mulheres recebiam, em média, R$ 1.985, em relação a R$ 2.555 recebidos pelos homens. E vejam bem que, se nós vamos detalhar um pouquinho mais, as mulheres negras, incluindo pretas e pardas, que representam 28,42% de toda a população brasileira, ganham menos da metade da renda dos homens brancos. Então, esses dados, eles mostram bem para nós que um dos nossos principais problemas, se não o maior dos problemas no Brasil atualmente, é combater esses dados e essa situação alarmante da desigualdade.
Mas então, o que os estados precisam fazer para enfrentar essas desigualdades, né? E aí eu estou me referindo, pessoal, não é apenas desigualdade de gênero, mas nós temos desigualdades de classe, nós temos desigualdade de raça, enfim. E nós estamos muito acostumados a lidar com a questão de desigualdade pensando apenas na renda, mas a desigualdade é muito mais que isso, porque ela envolve o acesso à educação, o acesso à saúde. Nós começamos lá desde a pré-escola, né? Como é que as pessoas que têm condições, aonde vão colocar os seus filhos, enfim, já começa a desigualdade ali na escolha da creche, ali naquela escolha dos cuidados. Mas essa questão, ela não é de agora, pessoal. Vejam bem que eu listei aí alguns acordos, tratados e convenções, e nós começamos aí lá em 1948 com a Convenção de Direitos Humanos da ONU, e ali estavam listados todos os direitos, garantias desses direitos, inclusive as desigualdades de gênero. Depois nós temos, em 1966, nós tivemos esse Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Culturais e Sociais, que depois ele foi também, de certa maneira, retificado nessa Conferência Mundial de Teherã de 1968, que afirmou que era impossível a gente separar direitos políticos, sociais de direitos econômicos, ou seja, as pessoas sem recursos, elas não iam conseguir usufruir de nenhum direito político, social e econômico. Na década de 70, então, também no âmbito da ONU, nós tivemos a Convenção das Nações Unidas sobre a eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, que é o CEDAW, que é de 1969. Em 1995, nós tivemos a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, que se realizou em Pequim, e mais recentemente, ainda no ambiente da ONU, nós temos os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e por fim a Agenda 2030, que é firmada por 193 países no mundo inteiro. E qual era o propósito principal desses acordos, desses tratados? Simplesmente, ou melhor, não é uma coisa tão simples, mas resumidamente, então, é garantir que as pessoas tenham vida digna e não sejam discriminadas, e obviamente isso inclui a discriminação por gênero. E aí os estados, então, está dentro deste contexto, desses acordos, dessas convenções, que os estados têm que usar o máximo possível dos seus recursos para garantir esses direitos e combaterem a discriminação de gênero. E aí nós entramos, então, no papel do sistema tributário, qual é a influência que o sistema tributário pode exercer na igualdade de gênero, como é que ele pode contribuir para a gente atingir essa desigualdade. Vejam bem, nós vamos ver na aula que o sistema tributário, enfim, ele vai refletir um modelo de Estado que o país escolhe, se é um Estado de bem-estar social, se é um Estado mínimo, se é um Estado mais liberal, enfim. O sistema tributário vai refletir esse modelo de Estado que uma sociedade vai escolher. Mas vejam bem, nós sabemos que os modelos de Estado, que a legislação do sistema tributário, elas sofrem uma influência nas marcas do patriarcado, do machismo, do sexismo, enfim. Para essas legislações, elas estão dentro desse contexto que nós sabemos que existe, né, e enfim, que discrimina as mulheres. E o sistema tributário, portanto, ele não vai ser neutro ao gênero. E então nós temos que partir, o nosso ponto de partida, ele tem que levar em conta que não existe uma igualdade entre homens e mulheres, não é? E que mulheres ganham menos que homens, etc. Nós vamos abordar isso com mais calma. Então nós temos que partir dessa situação em que já não existe uma igualdade, ou seja, um sistema tributário ele não deveria, então, reforçar a desigualdade. E também nós temos que o nosso modelo econômico, o sistema que a gente vive, ele compromete a igualdade de gênero, porque, em geral, as mulheres aceitam trabalhos de menor qualidade, de pior remuneração, porque elas precisam se dedicar à família, precisam exercer atividades de cuidados, como a gente bem sabe, e aqui não é objeto dessa aula discorrer exatamente sobre isso, né? Nós queremos ver, nos situar mais nas implicações em que o sistema tributário tem na questão de gênero,
Mas a gente sabe, então, que essa conformação da nossa sociedade, até no estereótipo, né, mulheres são as que cuidam melhor, as mais dedicadas ao lar, etc. Todos esses estereótipos esses conceitos, não é, que foram criados ao longo do tempo, ele vai se refletir também no sistema tributário. Então, tendo em vista essa desigualdade, é fundamental que o Estado possa atuar, e ele possa atuar nas formas das políticas públicas, incluindo aí a política fiscal, seja pelo lado da arrecadação, seja pelo lado do gasto, para garantir os direitos e reduzir as desigualdades, e eu repito aqui, não apenas desigualdade de gênero, mas a de raça e a de classe, porque a gente sabe que essas desigualdades estão todas interligadas. Ou, enfim, como é que deve ser uma política fiscal, então, que contemple essas questões, né? Deve levar em conta as desigualdades, as pré-existentes. Nós temos que considerar também que as crises econômicas acabam levando ao aprofundamento das desigualdades, porque, em geral, o que acontece durante a crise? As crises, nós temos cortes, nós temos redução de gastos com saúde e educação, mulheres acabam perdendo autonomia, porque elas perdem emprego, as mulheres também, muitas delas estão no trabalho informal, enfim, nem sequer têm carteira de trabalho, não têm registro do seu trabalho, estão na informalidade mesmo. Isso traz, inclusive, reflexos na possibilidade de aposentadoria, na medida em que não existe um trabalho formal. As pessoas têm, as mulheres, não só as mulheres, né, mas, enfim, existem os reflexos, inclusive, na possibilidade de aposentadoria. Então, uma política fiscal, ela deve contemplar essas questões, e ela deve, especialmente durante as crises, ela deve ser utilizada para reduzir essas desigualdades e não ao contrário. Nós fizemos um estudo no Instituto Justiça Fiscal, chamado Tributação sobre a Renda e Consumo no Brasil, seus reflexos nas desigualdades de gênero. Esse estudo está acessível no site do IJF, e depois, ao final dessa apresentação, tem todas as referências, tem fontes onde vocês podem, aqueles e aquelas que se interessarem, podem procurar mais dados, enfim, se gostaram do assunto, eu espero que gostem. Se despertar interesse, ali tem todas as recomendações. Mas o que foi constatado especificamente sobre a tributação da renda, né, conforme os dados extraídos da Receita Federal do Brasil? Que existe uma disparidade entre renda de homens e mulheres, mas existe uma disparidade muito maior em relação ao patrimônio que é declarado entre homens e mulheres. Também uma das constatações desse estudo foi que nas faixas de rendas mais elevadas, mais de 80% dos declarantes são homens. E as mulheres acabam, então, pagando alíquotas de imposto de renda das pessoas físicas mais elevadas que os homens. Então, foram essas três conclusões principais em relação à tributação sobre a renda. Então, vocês podem ver aí que os homens ganham bem mais, não só ganham mais, como eles conseguem acumular mais patrimônio e ativos, e isso gera a situação de que as mulheres pagam alíquotas de imposto de renda mais elevadas que os homens. Agora, em relação ao imposto sobre o consumo, que é um imposto indireto, quais foram as conclusões que este estudo chegou? Bom, que as mulheres, quando elas são referências das famílias, as mulheres gastam um percentual maior da sua renda mensal, se nós compararmos com os homens, em despesas. Qual é o perfil de consumo das mulheres, né? As despesas são voltadas para alimentação, habitação, vestuário, higiene, cuidados pessoais, inclusive assistência à saúde e remédios. E os homens, por outro lado, qual é o perfil de consumo masculino? Os homens
eles gastam mais em despesas voltadas para transporte, impostos e aumentos do ativo, como aquisição de imóveis, ou seja, como os homens em geral têm renda mais alta, conseguem acumular mais e por isso eles conseguem investir mais e adquirir imóveis, propriedades. Então, mesmo que neste estudo a conclusão tenha sido de que a tributação sobre o consumo ela não influenciaria nem para mais nem para menos a questão da desigualdade de gênero, na verdade, constatamos neste estudo que as desigualdades no perfil dessas despesas, eles tendem a reforçar a disparidade de renda entre os sexos. Por quê? Porque as mulheres gastam bem mais em bens de consumo, né? Porque são aqueles bens que são ali, né? Alimentação, habitação, etc., que são voltados para a manutenção da família e elas gastam menos em investimentos do ativo, ou seja, então, como a tributação sobre o consumo no Brasil, ela é bem mais elevada que a tributação sobre o patrimônio e a renda, acaba, então, que como as mulheres gastam mais no consumo, elas vão ser mais penalizadas. E vejam aí, pessoal, tem uma situação agora muito particular, que foi a pandemia da Covid-19, que nós não podemos deixar passar quando a gente está falando de gênero. Por quê? Porque esta crise, ela foi diferente das outras. É uma crise grave, nós sabemos, além de uma crise econômica, né, nós tivemos uma crise sanitária aqui no Brasil. Lamentavelmente, nós tivemos 650 mil vidas perdidas, foi um desastre a condução da pandemia, enfim. Mas essa crise ela foi diferente das outras, por quê? Porque quando fecharam creches, escolas, restaurantes, hotéis, naquela época do isolamento, o que aconteceu? A maioria desses empregos era exercido por mulheres. Então, fechando esses locais, que obviamente não podiam funcionar para tentar controlar a pandemia, acabou que as mulheres perderam emprego. Muitas delas tiveram que se demitir ou largar os empregos que tinham, ou mesmo largar a atividade informal. Por quê? Porque elas tiveram que voltar para casa para cuidar de um filho, de um familiar, porque ao mesmo tempo, se a escola estava fechada, né, como é que ela ia botar o filho numa escola que estava fechada? Nós tivemos também reflexos diretos nos empregos domésticos. Por um lado, porque muitas pessoas perderam as suas rendas e, portanto, tiveram que demitir as suas empregadas domésticas. Vejo que mais de 90% dos empregos domésticos são exercidos por mulheres. O Brasil é o campeão de emprego doméstico exercido por mulheres. Então, muitas mulheres também tiveram que voltar para casa e largar os seus empregos, e com isso nós tivemos um aumento da desigualdade entre homens e mulheres, cuja retomada não vai ser fácil. Esses postos de trabalho que foram fechados, essa situação toda econômica, não vai ser fácil recuperarmos. O Brasil está atravessando, não só o Brasil, uma boa parte do mundo está atravessando um período de recuperação econômica muito difícil e, portanto, nós vamos precisar de recursos, nós vamos precisar de arrecadação tributária. E aí nós chegamos, então, no ponto que como é que nós, de forma resumida, claro, pessoal, isso aqui vamos dizer assim, é uma explanação muito rápida do assunto. Como é que seria, então, um sistema tributário, já que nós precisamos de arrecadação, nós precisamos cobrar tributos, nós precisamos ter receita, como é que seria um tributário que pudesse, então, ter um viés de gênero? Ele teria que considerar 4 aspectos. Primeiro, que a forma de inserção dos homens e das mulheres no mercado é diferente, como eu tinha falado, mulheres muitas vezes tendem a absorver trabalhos de menor remuneração, menor qualificação, porque elas têm uma agenda doméstica muito pesada ainda, que existe também uma maior participação feminina nas atividades domésticas não remuneradas, por tudo que a gente sabe, né, como as mulheres e os homens acabaram sendo socializados, né, o lugar da mulher era na casa, o espaço privado era destinado às mulheres, enquanto que o espaço público seria, por excelência, destinado aos homens.
Também nós temos aquela diferença de padrão de consumos que eu já falei antes, não é? Que as mulheres gastam mais com despesas voltadas para a manutenção da família, não é? Enquanto os homens gastam em outros tipos de despesas e como tem renda maior, conseguem acumular mais. E justamente por isso, né, existe uma última característica a ser considerada, que é a diferença no acesso a bens e propriedades. Obviamente que quem ganha mais consegue acumular mais e, por isso, consegue comprar mais bens e ter mais ativos. Então, seriam essas 4 características a serem observadas se a gente pudesse, não é, fazer um sistema tributário e que abarcasse essas questões de gênero. Vejam, pessoal, nós temos no Brasil um sistema bastante regressivo, que é muito calcado na tributação sobre o consumo, que é aquela tributação que não importa a renda da pessoa, ela vai incidir igual se a pessoa ganha 1.000 ou se a pessoa ganha R$1. Então, esse sistema regressivo, ele é bastante perverso, né? Ele acaba aprofundando as desigualdades, e como a gente já tem aqueles pontos de partida diferentes, como a gente já tem essa inserção feminina diferente no mercado de trabalho, como os homens ainda ganham mais que as mulheres, mesmo exercendo tarefas, se não iguais, pelo menos muito semelhantes. Então, nós teríamos que tomar várias medidas para que pudesse incluir esse viés de gênero no sistema tributário. E aí, então, por exemplo, existem várias iniciativas, não é, de grupos, de coletivos, enfim, de instituições que apresentam propostas de medidas tributárias com justiça de gênero. Bom, uma delas, eu quero deixar claro aqui, algumas dessas propostas, eu mesma tenho bastante dúvidas se elas são efetivamente as melhores, mas, enfim, são as que estão colocadas para discussão. Por exemplo, isenções para produtos tipicamente femininos, como absorventes íntimos, fraldas geriátricas, anticoncepcionais. Nós temos visto muita discussão nesses últimos tempos sobre a pobreza menstrual, sobre o que é uma menina não poder ir à aula, não poder ir ao colégio, porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Então, uma das propostas seria reduzir os tributos sobre o consumo, como o ICMS, como PIS e COFINS, sobre esses produtos femininos, né? Com isso, melhoraria a condição de vida das mulheres. Desoneração de produtos da cesta básica, sempre é importante, como eu comentei, mesmo que a tributação sobre o consumo, naquela pesquisa, não tenha apontado que ela afeta diretamente a desigualdade de gênero, pelo perfil de consumo feminino, a gente percebe que a desoneração dos produtos da cesta básica seria bastante benéfico, não é, para as mulheres, já que elas gastam mais da sua renda com isso. Também correções na tributação sobre a renda, e aí é um ponto que vai ser abordado no curso. O Brasil não tributa lucros e dividendos, e quanto maior for a renda, menor vai ser a carga tributária. Então, se essas rendas mais altas, elas são preferencialmente dos homens, nós poderíamos ter aí correções, enfim, nessa tributação sobre a renda. Enfim, não há tempo para falar todos os detalhes disso, durante o curso vai ser abordado. Também nós podemos, já foi apresentado, né, já foi possível deduzir no imposto de renda das pessoas físicas as contratações de empregadas domésticas, pelo menos um percentual daquilo que se pagava de previdência poderia ser descontado. Também uma outra proposta para as empresas que possuem programas para mulheres, enfim, para empregar mais mulheres que sejam chefes de famílias, mulheres mais pobres, ou que tenham mesmo projetos de cargos de comando para as mulheres, poderia, quem sabe, haver dedução no imposto de renda da pessoa jurídica. Enfim, são só 5 propostas, pessoal, tem mais, que poderiam, então, que seriam medidas tributárias que poderiam conferir maior justiça de gênero no Brasil.
Então, por fim, pessoal, que reflexões a gente pode fazer a partir daquilo que eu estava comentando antes? Bom, primeiro, que a legislação tributária ela tem uma vinculação direta com os direitos humanos, ou seja, a legislação tributária ela vai conformar o nosso sistema tributário, ela vai nos determinar como é que nós vamos arrecadar e para que vai servir essa arrecadação, enfim, para garantir os direitos humanos, para garantir a não discriminação, que as pessoas tenham uma vida digna. E a atuação do Estado é fundamental, porque as políticas públicas, elas são mecanismos de redução de pobreza e desigualdade. Nós sabemos que o nosso sistema tributário injusto, ele acaba comprometendo a equidade, acaba comprometendo a justiça de gênero. Por outro lado, nós temos também que ficou evidente na pandemia, não é, que uma coisa que já era, digamos assim, perceptível, mas não era tão evidente, que nós precisamos reforçar as nossas políticas sociais de gasto, nós precisamos fortalecer programas de gasto social e também programas que, por exemplo, de cuidado, muitas mulheres não podem trabalhar porque não há vagas em creches, ou seja, nós precisamos estimular as políticas de cuidado. Nós temos que procurar reformas tributárias que sejam progressivas, nós temos que tratar desigualmente os desiguais, nós temos que tributar mais renda, mais patrimônio e menos o consumo. Então, nós precisaríamos, mas eu quero deixar claro aqui que somente uma reforma tributária progressiva não seria necessariamente um redutor da desigualdade de gênero, nós precisaríamos também tomar algumas medidas específicas, como, por exemplo, aquelas propostas que eu havia comentado antes. Então, pessoal, para terminar, nós sabemos que a vulnerabilidade é inerente à vida, mas a precariedade não. A precariedade, ela acaba sendo um resultado das políticas de austeridade que acaba penalizando mais as mulheres, principalmente mulheres negras e pobres, que é sobre quem mais recai o peso dos tributos. Então, concluindo, nós precisamos de políticas públicas eficientes eficientes no ponto de vista do gasto social, que possam reduzir a desigualdade, mas importante e fundamental, eu diria que, primeiro de tudo, nós precisamos tributar mais quem ganha mais neste país para, enfim, a gente conseguir um país mais justo, não só para as mulheres, mas também para todo mundo, e a gente acredita, eu acredito pelo menos, que se nós tivermos, que se nós entrarmos nessa luta pela igualdade de gênero, nós vamos conseguir um país melhor para todos nós. E, enfim, eu quero agradecer vocês que me acompanharam até aqui e nos falamos durante o curso. Um abraço para todos e todas.